Pelo Esporte Tudo, galera! Beleza? Essa é a Resenha do Leão, programa 13. Vamos falar sobre o empate do Sport contra o Coxa no Couto Pereira e um pré-jogo para a partida contra o Santos. Simbora? 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão. Pelo Esporte Tudo, pessoal, tudo bom com vocês, né? Essa é a Resenha do Leão, programa 13, como eu já falei antes, e vamos embora. Pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro Série A, o Sport jogou contra o Curitiba no Couto Pereira. O jogo aconteceu na quarta-feira à noite, foi um jogo sem graça, com pouca coisa boa para falar. O placar final foi de 0-0 e eu convoco agora o meu amigo Roger Nascimento, sempre presente aqui, para falar um pouco sobre isso. Roger, meu amigo, mande brasa por aí, vou nem lhe dar boa noite. Quero logo que você entre de pé junto, que eu sei que você tem coisa boa pra falar aí. Meu amigo, é muito estresse. O Sport é o tipo do time que, se ele jogar com o Barcelona, ele vai jogar no nível do Barcelona. E se ele jogar com o Ibis, ele vai jogar no nível do Ibis. Ou seja, o Sport está sem vontade para vencer. O Curitiba pediu para perder, o Curitiba teve alguns momentos que chegou a ser superior, mas assim, o Curitiba é um time fraco, muito fraco tecnicamente, e o Sport não soube aproveitar mais uma vez, trazendo um empate amargo para cá, para Recife. Então o que acontece? Isso é reflexo de quê? Isso é reflexo de um time que não tem um sistema tático que se mude para conseguir uma melhora. Ou seja, é aquele velho 4-3-3 com um meio de campo, 2 volantes, um meia que é Diego Souza, 2 pontas e um centroavante. E não muda mais do que isso. Isso aí, no começo do campeonato, era uma sensação. Diga-se de passagem, a marcação do Sport é uma marcação boa, é uma marcação bonita, uma marcação eficaz. Porém, quando tá com a bola no pé, não é mais aquele time que encantava. Por quê? Porque todo mundo estuda todo mundo agora. Agora já tá previsível. Então, sendo assim, o Curitiba começou a fazer sua marcaçãozinha e o Sport não soube dar um olé nessa marcação para sair de lá com a vitória. Vacilou mais uma vez. Que é um time mediano, que é o time do Curitiba. E diga-se de passagem, né? Você falou uma coisa boa aí, que a tática, o esquema tático que o Sport utilizou no início do campeonato era uma sensação. Hoje, na minha opinião, hoje o esquema tático persistente do nosso técnico, no qual eu ainda mantenho minha decisão de mantê-lo no cargo, não vejo outra pessoa melhor do que ele para estar ali, mas eu considero hoje a postura tática do Sport como uma teimosia. Tu acha isso também? Também. Ele leva como uma convicção. Eu gosto muito do trabalho de Eduardo. Eu sou até suspeito de falar, porque assim, eu sou um grande fã de Eduardo. Mas, quando tá se errando, tem que parar e ver, não, isso aqui tá errado, vamos mudar. Ele não, eu até entendo, porque é o seguinte, quando ele começou como técnico no ano passado, foi um sistema que ele adotou e foi um sistema que ele foi campeão, que ele teve as conquistas, que ele chegou numa posição legal no esporte, no brasileiro, onde outros da mídia falavam que o esporte era sério candidato a cair. Então, assim... Cavalo paraguaio, né? É verdade. Então, assim, ele colocou esse sistema para ele e é o sistema da vida dele. Agora, eu acho que a diferença seria ele começar a estudar outros sistemas táticos, outras estratégias dentro de campo, porque às vezes você está num sistema, mas um jogador inverte com o outro ali, um jogador começa a fazer a do outro, tal, isso aí começa a confundir o adversário. Coisa que o Eduardo não está fazendo e o Sport está refém disso aí. Tem um plantel com qualidade? Tem jogadores diferenciados? Tem, mas tá com um sistema engessado que não tá dando resultado e ele tá com essa convicção dele que já tá gerando uma teimosia, porque o Sport tá aí há várias partidas sem uma vitória, se não me engano são 11 partidas com uma vitória. Então, assim, eu acho que cabe no momento uma reunião entre direção do clube, gerência de futebol, treinador, jogadores, psicólogos, porque assim, ninguém desaprende a jogar futebol. Futebol, se o cara sabe, ele sabe. Se ele não sabe também, ele não sabe. E a gente sabe que o plantel do Sport, hoje, a gente tem à disposição jogadores que sabem jogar futebol, que já foram craques em outras equipes. Mas no momento não estavam tão bem, vieram para o Sport, mas deram resultado.
Então, assim, tá acontecendo alguma coisa de errado? Tá. Tem que parar para acabar com esse erro? Tem. Então, não pode mais ficar com esse vacilo de, vamos jogar nesse sistema, quando eu substituir, eu vou substituir 6 por meia dúzia e a gente vai ver se consegue na força, no achismo, na sorte. A gente não é... Hoje, o esporte não joga dessa forma. Há uns 2, 3 anos atrás, num brasileiro, quando a gente foi rebaixado, quando a gente jogava uma Série B com um time limitado, eu fico calado. Mas hoje não. Hoje o esporte tem jogadores de ponta a nível nacional. Não há dúvida disso. O elenco do esporte é muito capacitado. Esse jogo que o esporte fez contra o Curitiba foi uma coisa, assim, na minha opinião, uma negação. É um time apático. Eu só vi uma bola boa, que foi aquela do André. Eu não vi mais nenhuma bola assim de... Parece que teve 2 bolas na trave, não lembro. Mas assim, bola boa do esporte eu não vi. Além dessa de André, assim, que foi lance claro de gol, assim. Foi um jogo apático. Eu esperava muito mais do esporte nesse jogo, até pelo jogo que o esporte tinha feito contra o Bahia, perdeu pro Flamengo, tudo bem, foi aquele jogo lateral expulso, tal, mas assim, eu não vejo mais desculpa para isso. Uma coisa que você falou, Roger, que eu acho que deve ser levado em consideração também é o seguinte: o técnico que a gente tem hoje na má fase é o técnico que fez o time ser uma sensação no início do campeonato. Então, assim, o problema tá no banco de reservas ali, quem tá liderando? Eu creio que não. Eu acho que é uma questão... Não é que eu creia que não. Eu acho que é uma questão de o próprio Eduardo fazer com que a postura psicológica do clube, dos jogadores, seja outra para os jogos que virão. O time do Curitiba é um time fraco, na minha opinião, é muito fraco. Tudo bem, tem o Ney Franco ali no banco, que é um excelente treinador, mas na minha opinião é um time fraco. Não tem nada de expressivo que seja do meio para frente, assim. Tem o Lúcio Flávio, que a gente já viu jogar, velho, há muitos anos, e assim, a gente sabe que hoje ele é apenas um bom jogador, não é como o Alex foi no Curitiba quando jogou lá. Então, o que a gente tem a ver do Curitiba em relação ao esporte é um time imensamente inferior, muito inferior mesmo, até porque o time do esporte é um time que tem bons jogadores em todas as posições. A gente sabe que tem torcedor hoje que não gosta do René, que não gosta do Ferrugem, até do Ferrugem mesmo, que ainda é contra, que não gosta do Marlone, que não gosta do Elber, do Regis. A gente sabe que todo jogador tem um torcedor que não curte muito o futebol dele. Mas venhamos e convenhamos, o time do esporte é muito capacitado e pode sim alçar voos maiores. Porém, para tanto, o treinador tem que intervir na cabeça dos jogadores aí, que a postura do esporte, além da tática, né, a postura do esporte em campo está muito, muito defasada em relação aos demais hoje. Os outros times estudam o esporte e o esporte parece que não está percebendo isso. Ou seja, a gente tem um time qualificado que jogou com o mesmo esquema tático com o Bahia e deu uma aula, e hoje esse time não faz a mesma coisa contra os adversários que pega. Motivo: os outros times estão estudando a gente, mas aí tem um motivo a mais, que é a minha opinião. Os jogadores não estão entrando com aquela garra que entraram na Sul-Americana para jogar a Série A. É o que eu acho. Roger? Eu acho o seguinte, tá partindo, para mim, como eu digo, eu sou um dos maiores defensores de Eduardo Batista, mas para mim o maior culpado é Eduardo Batista. Porque assim, você vê um sistema tático engessado, você vê aquele típico 4-3-3 ali que ele sempre coloca, que eu até vou citar o que aconteceu comigo. Há umas 2 semanas atrás eu compartilhei aí a resenha em alguns grupos do esporte. Teve um cidadão lá que falou que você tem que entrar no lugar de Eduardo Batista e seu amigo tem que ser o auxiliar técnico, porque ele vem fazendo uma crítica a gente. Mas assim, realmente eu não sou técnico de futebol, mas eu acho que não precisa ser técnico de futebol para falar de futebol. Basta eu ter uma opinião que seja uma opinião que dê para levar em consideração. Na minha humilde opinião, eu acho que é um sistema engessado que ele está usando, não tem variação tática, não tem variação de estratégia, nenhum jogador faz uma troca com o outro ali, nenhum jogador... Pronto, um exemplo que eu vou dar aqui, certo? Digamos que você está jogando lá com um Samuel Xavier na lateral direita e um Ferrugem na ponta. Em alguns momentos do jogo você tem condições de trocar, e um virar ponta e o outro virar lateral e vice-versa. Isso aí, querendo ou não, é uma besteira, mas dá uma certa confusão
na cabeça de um técnico que está lá do outro lado ou de um marcador que está lá marcando tal jogador. Vai ficar sem entender por um momento. Então, assim, no esporte hoje não tem isso. Marlone joga lá na ponta. Marlone a gente sabe que é um meio avançado, mas Marlone joga na ponta e não sai da ponta. É aquele cara que é lá na ponta, jogando na ponta e sempre vai ser na ponta. Então, assim, o que eu acho que falta é muito disso, de ser uma coisa mais maleável, uma troca de sistema. Não você chegar num jogo, você nunca treinou esse sistema novo, eu vou botar no jogo. Não é isso. É começar a treinar um sistema novo, vários sistemas, e começar a pôr em prática em jogos, porque está provado que esse sistema que ele está usando hoje não está dando resultado. Já deu resultado em outros carnavais, mas hoje não está dando resultado. E se não está dando resultado, teria que ter uma troca, porque uma pessoa sem planejamento diria, tem que trocar o técnico. Não é trocar o técnico. Vamos começar a trabalhar outras movimentações. Outra possibilidade, né, de jogo. Pois é. Porque assim, tá muito pobre o esporte. A gente começa a ver o jogo do esporte, a gente já sabe como é que vai ser. Não é porque a gente é só torcedor do esporte, não. Mas a gente já sabe como é que vai ser aquela linha lá da zaga, beleza? Aquela ali eu nem falo, porque ali ele coloca o que tem de melhor. E é aquilo mesmo. Que eu também não curto muito um sistema com 3 zagueiros, tá? Eu acho o sistema com 3 zagueiros uma coisa mais emergencial, quando você está se dando muito mal, e aí bora tentar isso para não levar gol. Com certeza, com certeza. Mas, assim, o esporte não está nesse nível, está no nível de quê? Eu consigo jogar com o Corinthians de igual para igual, eu consigo jogar com o Palmeiras de igual para igual. Então, assim, se você está nesse nível, nessa vibe, você tem que começar também a trabalhar outros sistemas para que chegue uma hora a dar resultado, entendeu? E não ficar nessa mesmice que a gente vê que não dá em nada. Um exemplo que eu vou citar aqui, Diego Souza jogando sozinho naquele meio de campo. Se você pega um marcador para marcar mesmo Diego Souza, acabou, a gente não vai ter mais ligação. E isso eu digo, Diego Souza está sozinho ali, mas teria que ter outro meia com ele para fazer uma tabela, para tipo, Diego Souza não criou agora, mas quem criou foi o outro meia. E esse meia que eu tô falando, eu não quero esconder, é Regis. Tá faltando o Regis no time. Porque Regis, as 2 vezes que ele jogou de meia mesmo, foi contra o Santos, aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil, que ele arrebentou. Sim. E foi contra o Internacional também, que foi 3-0, que ele arrebentou. Sim. Ou seja, se Regis sozinho conseguiu arrebentar, jogando na sua posição de origem, imagina ele jogando com Diego Souza. Então, eu acho que tem que rever os conceitos, porque tá faltando isso no esporte, tá faltando isso, para ser mais direto, ao nosso técnico, e aí a gente tem que tentar mudar essa situação, porque, como eu tinha conversado com você, Rodrigo, em off, em outro momento. Outra ocasião. Quando a gente tá numa situação lá embaixo da tabela e a gente consegue subir, é uma coisa, mas quando você tá lá em cima e começa a descer, afeta psicológico. Para se reerguer é mais complicado. Justamente, então tem que parar para se estudar isso aí, porque senão vai dar problema. Outra coisa, isso é um fato, né? O que você falou, para mim, está coberto de razão. Eu não vejo porquê e contra essa sua colocação. Inclusive, dando uma ênfase sobre essa falha no nosso treinador, que nós não escondemos que gostamos muito do trabalho dele, mas que precisamos de melhoras, isso é fato. Não que ele tenha que cair, isso para mim está totalmente fora de cogitação, é importante citar. Mas uma coisa que eu já fiz aqui em outros programas em defesa do cara, e dessa vez eu não vou, eu sinceramente não tenho mais paciência para tentar ver o Samuel evoluir. Ele já teve muitas oportunidades, muito mais do que o Regis teve em campo, e ele já mostrou que ele não é jogador que o Sport precisa para ter uma boa campanha na Série A e para manter o que ele vinha fazendo. Ele, para mim, é um jogador que, sinceramente, nem banco. Para mim, nem banco. Pelo que eu vi ele jogando contra o Curitiba e os outros jogos, nem banco. Nem que se colocasse o Elber lá, invertesse com o Marlone e deixasse a mesma tática, ou até mesmo o Regis, que a gente já vê que não faz bem a função. Mas para mim, Rodrigo Vasco, para mim, Samuel não dá mais. Pois é. O que acontece? Sobre o Samuel, nesse último jogo, eu ainda vi um jogador pior do que ele, que foi o Marlone. Mas assim, eu vou pontuar o que é que eu tô achando. O Marlone, de uns jogos para cá, ele tá inclinando para baixo, tá? Deve ser na ladeira em termos de atuação técnica. Mas a gente sabe que o Marlone, numa jogada, a gente sabe que o Marlone é bom, a gente sabe que o Marlone joga bola. Tá jogando ruim, tá? Mas
em um momento ele dá um passe ali, faz uma jogada, isso aí acontece. O Samuel, eu não tenho paciência para Samuel. Assim, Samuel, que eu me lembro, a única coisa que ele fez pelo Sport foi o gol lá da Taça Arena do Suassuna e foi o gol contra o Fortaleza aqui, que a gente foi para os pênaltis. Ou seja, a atuação do Samuel não vai, em momento nenhum, levar alguma coisa no Sport. Samuel entrando é como se fosse uma estrela cadente. Algum momento pode acontecer isso, mas a gente já está sabendo que não vai acontecer nada. Então, eu acho que ele errou com a entrada de Samuel, por quê? Mas Maicon Leite está com o CK alto. Segundo eu vi também, tinha Maicon Leite e mais 3 jogadores, mas não foi dito quem eram. Mas assim, independente, Regis está ali, Regis é novo, Regis sabe jogar bola, Regis excelente jogador, excelente jogador. Pois tem um passe bom, é rápido. Então assim, você não precisa, então vou botar Regis e vou botar na ponta. Não, acaba com esse negócio de ponta. Eu até defendi em alguns momentos. Não, já que Regis está entrando de ponta, ele tem que trabalhar uma nova posição para ele e tal. Por quê? Porque era um sistema engessado. Porque eu estava com um sistema. Hoje eu não estou mais com um sistema. Para mim, tem que trocar esse sistema. Porque não é possível. Regis já faz 4 partidas que nem entra. E quando entrou para jogar de ponta. Quando o Sport leva um gol, vamos botar Regis. Não pode ser assim. A gente tem que começar a aproveitar o Regis junto com o Diego Souza ali no meio mesmo. E já que a gente entrou nesse assunto, Rodrigo, eu até pontuei que o Sport hoje teria que tentar usar 2 táticas, que era o 4-4-2 clássico, tá? E depois eu falo o time qual eu queria, e o 4-2-3-1, com um atacante lá solto na área, tentando lá fazer os gols, um atacante finalizador, e 3 meias, 2 volantes, 3 meias e um atacante finalizador. Eu até quero pontuar isso aí, porque é um pouco da visão que eu tenho, que eu acho que caberia. Isso é quando você está com a bola. Sem a bola, vamos tentar fazer as 2 linhas de 4 mesmo, marcar como o Sport vem marcando, porque não tem o que mudar. Defensivamente, é como você está dizendo, o Sport não tem muito o que mudar não, a parte defensiva é eficiente. O problema da gente, atualmente, é na frente. Pois é. E assim, não tá mais chegando bola como chegava. O Sport não tá mais sofrendo pênalti, porque não tá chegando bola. Se não tá chegando bola, naturalmente não vai ter pênalti. E então, assim, não tem chute de fora da área. Tá um negócio muito estranho, que eu acho que tem que mudar a ideologia e o sistema. O sistema, para mim, é primordial para começar a se ter algo novo. Roger, sobre tática, eu concordo com você sobre 4-4-2. Na minha cabeça, eu acho que ainda dá para variar esse 4-4-2, jogando com 2 atacantes e deixando como os 2 volantes no 4-2-2-2, né? O 4-4-2 é esse mesmo que eu tava tentando... eu pensei que o que você falava era com os médios alas, que a gente infelizmente tem, mas não são com a qualidade que a gente espera. Eu acho que é a tática ideal, inclusive para mim, era a tática ideal pro Curitiba, tá? Para mim a tática ideal era essa. Maicon Leite não vai jogar para colocar Samuel na ponta. De início, eu confesso, a gente tava falando no WhatsApp na hora lá, e eu disse, não, o Samuel tá me surpreendendo, ele fez boa jogada, marcou bem, tal, mas porém, quando a gente precisou dele na ofensiva, para ele sofrer uma falta ali, para ele fazer um cruzamento, ele sabe fazer. Não aconteceu nada com qualidade. E aí, na minha opinião, numa condição dessas, que você tem um jogador, tudo bem, tem que utilizar, beleza, mas quando você tem uma situação dessas, fora de casa, contra um time que a gente sabe que não é forte, é um time que está ali, para mim, na minha cabeça, eu sempre vi o Curitiba como um time de meio de tabela para baixo. Nunca vi o Curitiba acima disso. E você vê tem um time como o Sport na mão. Na minha cabeça, o ideal era ter entrado com Regis, Diego Souza e possivelmente, por que não, André e Brocador. Caso, não, vamos manter aí, a gente não pode gastar 2 balas aí, que são 2 atacantes que a gente sabe que se machucar um, se for nesse receio, beleza, bota Samuel na frente. Mas por quê? Botar até o Samuel na frente. Quando você tem 2 meias de qualidade trabalhando, a bola chega, meu amigo. E aí você vai ter o bicho ali em moral. Você tem que fazer gol. Então você vai ter mais chance de fazer gol e inclusive vai ser mais na posição dele, né? Que ele joga mais enfiado do que fora da área. Então, você tem 2 meias de qualidade no banco.
Você tá com receio de quê? De machucar? Porque quando o Diego Souza não joga, quem entra de frente não é ele. O Elber já entrou de frente no lugar de Diego Souza, mas o Regis não entrou. Então, receio de machucar não é, porque na cabeça do nosso professor, ele tem peça boa de reposição. Na minha cabeça, o 4-2-2-2, com os dois volantes, eu achei excelente o Wendel ter entrado de frente. Então, o Wendel Richelli, o Diego, Regis, André e Brocador, seria fulminante para cima do Curitiba, que é um time que a gente viu que é um time fraco de marcação. No caso, Rodrigo, eu penso o seguinte, esse 4-4-2, o 4-2-2-2, a linha do meio eu faria com, no caso, o Wendel, o Richelli, o Diego, o Regis. Eu colocaria, porque assim, se o Maicon Leite entrou no final do jogo, então ele poderia ter entrado no começo e depois substituir. Porque assim, eu entro com o que eu tenho de melhor. Se o Maicon Leite não pode jogar, aí é outra história. Aí nem se colocava contra o Curitiba, mas ele entrou. E eu sou muito assim, eu entro com o que eu tenho de melhor. Eu não gosto de segurar o que eu tenho de melhor para segundo tempo, não. Eu quero garantir logo a fatia do bolo, os 3 pontos. Então assim, eu entraria... começaria a usar um sistema de 4-4-2 com o Wendel no meio de campo, o Richelli, Diego e Regis. Na frente, o Maicon Leite flutuando, certo? E o André ou o Brocador. Por que André ou o Brocador? Porque para mim os dois têm qualidade. Quando a bola chega, eles sabem fazer gol. Então, tipo, o Brocador às vezes num jogo tá melhor, o André no outro tá melhor, um faz um gol. Então assim, eu não tenho como chegar e dizer, eu quero o Brocador hoje por causa disso. Não, André joga bem também. Tá um pouco devendo, tá, mas joga bem, é craque. E o sistema que eu tô desenhando, queria muito que acontecesse, era o sistema 4-2-3-1. Goleiro é o normal, o Danilo, a linha de trás é a mesma lá da zaga, com Ferrugem. Eu não voltaria com o Samuel Xavier. Eu acho que depois do que o Samuel Xavier fez, ele deve tomar um chazinho aí. Na minha opinião, ele tem que ficar um pouquinho fora, porque o Ferrugem está fazendo boas partidas, ele cobre bem na defesa, ele apoia melhor no ataque, na minha opinião. E depois de uma falta infantil daquela que causou expulsão num primeiro tempo de jogo, e acabou... A gente sabe que não seria muito diferente com o Samuel em campo, mas com um a menos, cara. Mas assim, eu vi informação que parece que ele já treinou no time titular. Então, possivelmente... parece que domingo é ele. Ele vai jogar, não é o Ferrugem, não. Então, o que acontece? Esse 4-2-3-1, eu vinha com o Ferrugem, com o Matheus, com o Duval, com o René. Aí é onde entra o meio de campo. O Wendel e o Richelli, sendo os dois volantes. A armação como meia, eu colocaria Marlone, Diego e Regis. Marlone não jogando como ponta, nem Regis. Sendo 3 meias mesmo. Aproximados, né? Mais aproximados, buscando tabela, invertendo posições. Claro, dependendo da situação de jogo, precisar que um vá para a ponta num determinado lance, por que não ir? Claro, ninguém é engessado, entendeu? Então, assim, o Marlone jogando na esquerda, ou o Marlone jogando na direita, o Regis joga melhor na esquerda. Então, assim, essa troca seria importante eles fazerem. Diego joga também na direita. Então, assim, 3 meias. Eu queria esses 3 meias. Pra a gente tá municiando o ataque toda hora chegar a bola no ataque. E também, o quê? Com 3 meias mais juntos, mais centralizados, mais ali pertinho. Teoricamente, como eles iam estar trocando muito passes, naturalmente um ou outro ia aparecer ali fora da área para arriscar surpresa. E o elemento surpresa dentro da área também. Isso é. Então, assim, o Diego sabe jogar como segundo atacante, naturalmente ele podia aparecer, podia chegar. E no final seria somente um atacante centralizado, um finalizador, André ou o Brocador. Eu queria muito que ele testasse esses 2 sistemas para ver. Ninguém sabe, mas não vai dar certo. Vai dar certo. A gente só sabe se tiver acontecendo. Eu posso até estar queimando minha língua. Tu não sabe de nada. Tu tá falando aí, mas tu não sabe de nada. Mas pelo menos o que tá agora acontecendo, para mim tá errado. Se tá errado, a gente tem que mudar. Se é para mudar, vamos mudar para melhor. Eu não consigo ver o esporte, então vamos botar 3 zagueiros. 3 zagueiros para quê? Se a marcação é bem feita. 3 zagueiros eu vejo quando é uma situação emergencial de você tá perdendo muito, tá acontecendo, levando muito gol ali na entrada da área, a zaga é muito lenta, a zaga não se posiciona bem. Tem que fortalecer a volância ali no meio de campo defensivo. Aí beleza, 3 zagueiros, mas hoje eu não vejo o esporte, pra que jogar com 3 zagueiros? Então, seria isso, 4-4-2 clássico, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, e o 4-2-3-1, com 3 meias
entrando ali virado para tentar municiar o ataque direto e chutando também muito de fora da área. E um dos meias sempre chegando lá, ou dois, sempre chegando como um elemento de surpresa para finalizar. Eu acho que entraria mais jogadas ofensivas e, naturalmente, com mais jogadas ofensivas, mais gols sairiam. Com certeza, essa flutuação dos meio-campos é muito válida. Eu acho sim que são duas boas táticas. E, inclusive, eu gostei de uma coisa que você fez, Roger, me permite elogiar, a questão de manter o sistema defensivo, já que a gente sabe que ele não... Tudo bem, o nosso sistema defensivo atualmente, quando tem bola alçada na área, a gente se preocupa, tal, mas a gente não leva tanto gol quanto a gente acha que poderia estar levando, não, né? A gente tem uma zaga ali que está segurando a onda muito bem e a gente está vendo que... E outra coisa também que é importante, que pega até um gancho disso que eu falei agora, Roger, é que é importante citar para o pessoal, é que esses gols que a gente está sofrendo de bolas alçadas na área, de contra-ataques, são provenientes da improdutividade do meio de campo rubro-negro. Ou seja, quando você tem mais volume no meio de campo e ao mesmo tempo mais ofensividade, mais gols aparecem. Eu estou totalmente de acordo com o que você falou. Roger, me diga uma coisa, você tem mais alguma coisa para falar desse jogo com o Curitiba? Não, só falando sobre essa informação que você passou, assim, se você tá vendo que vez ou outra chega alguma bola na área e o pessoal tá conseguindo fazer o cabeceio e a defesa da gente tá perdendo, vamos fazer o seguinte, mata o mal pela raiz, corta ali na lateral o cara que vai cruzar, porque você cortando isso, não vai ter cruzamento na área. Não tendo cruzamento na área, ninguém vai cabecear. Então, se cair matando ali, no dito popular, com sangue nos olhos, matando aquele cruzamento ali, teoricamente, não vai vir bola alçada na área. Entendi. Eu acho que é uma verdade. É aquela questão, mal pela raiz resolve o problema, né? É feito ter verruga. Sajou, acabou. É verdade. Roger, como você disse, pelo que você disse, você não tem mais nada para falar do Curitiba, não é isso? Não. Então vamos seguir em frente a respeito do próximo jogo, que acontece no domingo, contra o Santos. O jogo vai acontecer... aqui o jogo. O Sport vai pegar o Santos, que teve o jogo lá, foi empate, né? Isso foi 2-2 ou foi 2-2, né? Isso. Que inclusive, se eu não me engano, foi um gol do Regis. Não, na verdade foi... Não, foi na Copa do Brasil. Do Regis foi Copa do Brasil. O Regis foi na Copa do Brasil. Foi Joeliton e... Se não me engano, foi Joeliton e... Acho que foi Richelli, não tô lembrado, eu sei que foi 2-2, não tô lembrado não. Vai ser um jogo que a gente teve ali, foi nesse jogo que teve o gol do Ricardo Oliveira impedido, não é isso? Isso, aquele gol de presente. A gente vai ter um jogo aí importante em casa, a gente tá vindo de resultados bastante negativos. Eu acho que, pelo que eu vejo o Santos jogar, seria uma boa opção utilizar a formação que o Roger citou, que é o 4-2-2-2, ou utilizar o volume no meio de campo. Eu acho que poderia ser uma oportunidade, mesmo que o Sport voltasse para o tradicional na marcação e ofensivamente tivesse essa flutuação aí, já que, pelo que o Roger falou, a gente tem poucas alterações no elenco. O Maicon Leite faria frente com outro atacante e o Marlon descia primeiro com o Diego Souza. O que iria acontecer aí era o seguinte, né? Um dos volantes teria que subir para fazer a outra meia, ou então completar, misturando aí as duas táticas, no caso, né? Não sendo com um centroavante apenas, ou no 4-2-2-2. Agora sim, só rapidinho, pois no não. 4-4-2, quem sobraria aí era o Marlone. Com a entrada do Regis, Marlone ia ficar no banco, mas eu colocaria o Marlone no banco pelos últimos jogos que ele vem jogando, entendeu? Então assim, como o Regis entraria com o Diego no meio, teria dois volantes, e os dois atacantes seriam Maicon Leite e André, ou Brocador, o Marlone seria banco. Mas aí a gente teria um banco legal, Marlone, Elber... Não, eu entendi. O que eu tô querendo dizer, Roger, é que se ele for entrar com a mesma tática, ele tem a opção de poder flutuar ofensivamente, jogar o Maicon Leite na frente, fazendo 4-4-2 lá e descer o Marlone para fazer o meio com o Diego Souza. Quanto a ter ali o 4 com o centroavante apenas na frente e com os dois meias, aí a gente fica meio com o Marlone ali, como você mesmo citou, o Marlone boia, né, pelos jogos que tem jogado. Mas eu acho assim, se ele vai entrar e ver que o time não está rendendo de cara contra o time do Santos, eu acho que seria uma opção flutuar essa tática aí dentro do jogo, até para pegar o adversário de calças curtas, né?
Sobre o Santos é um time que está numa crescente imensa, impressionante a crescente do Santos. A linha dele de desempenho atual é muito boa. O Sport vai enfrentar domingo. Roger, eu sei que você está aí cheio de informação para passar para o ouvinte. Eu acho muito importante que o ouvinte saiba que time a gente vai enfrentar. Porque de repente aí pode ter torcedor que não tenha conhecimento desde que o Santos jogou com o Sport lá e teve aquele gol de presente lá do Ricardo Oliveira. Meta a bronca aí, meu amigo. Realmente, Rodrigo, o Santos, que a gente jogou no começo do campeonato, o Santos que a gente ganhou aqui com o time reserva na Copa do Brasil, era um. O Santos hoje é outro. O Santos hoje está realmente, como você falou, numa crescente monstruosa. Ou seja, o Santos está a 11 jogos sem perder. Isso aí, brasileiro e Copa do Brasil. O Santos está jogando muito. O artilheiro do campeonato é do Santos. O Ricardo Oliveira está fora de série, está com 14 gols, fez 2 ontem e perdeu pênalti. Assim, para mim o Ricardo Oliveira está no nível de já ser convocado para a seleção, mas aí já é outro assunto. Seleção eu não gosto muito de falar pelo que está acontecendo. Mas assim, o Gabriel tem 5 gols, o Giovânio tem 4 gols, o Lucas Lima parece que não vai jogar porque está na seleção, tem 3 gols. Então assim, esses 4 jogadores do Santos são o perigo. O perigo são esses 4. E, assim, desde a chegada de Dorival Júnior, o Santos está com outra cara. Está com cara de time que, se no começo do ano tivesse bem na tabela, ia estar chegando lá em cima, G4 e tudo. O Santos agora já é 8º. O Santos, eu peguei aqui os últimos 7 jogos. O Santos empatou fora com o Flamengo 2-2, ganhou em casa de 3-0 do Curitiba, ganhou do Vasco em casa de 1-0, foi pouco, mas ganhou. Empatou fora com o Atlético Paranaense, goleou o Avaí em casa de 5-2, ganhou do Cruzeiro fora de 1-0 e ganhou em casa ontem de 3-1 da Chapecoense. Ou seja, o Santos vem para cá, para Recife, ao meu ver, como sério candidato a ganhar do Sport, se o Sport não abrir os olhos. Se o Sport jogar o que vem jogando, essa bolinha, vai perder. Não tem esse fator de torcida, até porque... Pela parcial que eu vi hoje dos ingressos, a venda de ingressos está pouca. Vai ter feriadão aí, feriadão prolongado, muita gente vai viajar. Então, eu acho que se o Sport não abrir os olhos, o Santos ganha do Sport na ilha. O Sport tem que jogar como gente grande, como estava jogando antes, como jogou com Bahia, como jogou com Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, para começar a se orientar. Ou seja, a gente vai ter um feriado prolongado aí, nesse final de semana. Muito torcedor do Sport vai viajar e, teoricamente, muito torcedor do Sport não vai para o estádio. Então, o Santos, teoricamente, até pela parcial que eu vi hoje de compra de ingresso, não vai pegar um caldeirão. E se o Santos não vai pegar um caldeirão e já está embalado, vai ser muito difícil. O Sport tem que se desdobrar para ganhar do Santos. E outra, não vai empatar, a gente empatou heroicamente. Não, tem que ganhar do Santos, ganhar mesmo, porque senão a crise vai se perdurar por muito tempo. Já começou a crise, a gente já está aí há vários jogos sem ganhar. A última vitória no Brasileiro foi contra o São Paulo, já faz muito tempo, para quem quer alguma coisa. E o Sport é tão sortudo que o Sport está somente a 4 pontos, se não me engano, do G4. Então, assim, tudo conspira a favor do Sport. Mas... se o Sport não aproveita as chances que é dada a ele, que a própria tabela ajuda o Sport toda vez, time que estava ali perto do Sport, time que estava na frente perdeu. Se o Sport não começar a ganhar, não adianta, meu amigo. Vai terminar deixando essa crise por muito tempo aí, e aí naturalmente vai chegar uma hora que a torcida vai pedir a cabeça do técnico, vai chegar a hora que a diretoria pode não segurar e demitir o técnico, aí vem qualquer um técnico e tal. Então, assim... tem que acabar com isso. Essa crise tem que acabar, o Sport tem que ganhar do Santos. Eu confesso que eu tô com muito medo do jogo, porque eu quero ver como é que o Sport vai jogar. Se a gente vê ali, naqueles primeiros minutos, o Sport em cima, daquela forma que jogou contra o Bahia, aí sim, o jogo vai ser bonito e a gente vai ganhar. Agora, se começar a respeitar, meu amigo, pode preparar que a crise chegou e chegou para ficar. E o meu medo também é esse, a postura do Sport vai ser muito importante para manter o nosso apoio e para manter o time brigando na tabela, né? Essa questão dos jogos, tudo conspirar a favor do Sport foi muito importante. Eu acho que agora é hora de aproveitar. Eu acho não, eu tenho certeza que agora é hora de aproveitar
favorecida que a tabela e os ventos nos trouxeram e virar esse jogo e começar a voltar a ser um time que batalha para conquistar alguma coisa. Pois é, Rodrigo. E outra coisa assim, um pouco saindo do assunto do Santos, mas falando de técnico, teve algum pessoal aí que estava até falando de Vanderlei Luxemburgo, porque está sem clube, ficando, Vanderlei Luxemburgo. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça. Vanderlei Luxemburgo é um cara estrategista, é um cara vitorioso de currículo, mas assim, hoje o futebol está muito mudado. Vanderlei Luxemburgo, ele era a sensação há muito tempo atrás. Vanderlei Luxemburgo não ganha nada há muito tempo. Vanderlei Luxemburgo estava no Flamengo, o Flamengo estava... Eu não posso nem falar o nome, mas o Flamengo estava muito mal. Vanderlei saiu e o Flamengo melhorou. Vanderlei foi para o Cruzeiro estava mal, continuou mal, se não me engano. Eu não sei do aproveitamento se ele piorou ou deixou no mesmo, mas o Cruzeiro estava mal. Ele saiu, já chegou Mano. Então, assim, se Vanderlei Luxemburgo tivesse bem, realmente ele não ia estar pulando de galho em galho. E eu espero que esse galho não seja o Sport, porque Vanderlei Luxemburgo tem nome, é um cara respeitado. Eu, inclusive, respeito muito o Vanderlei Luxemburgo e seus trabalhos há muito tempo atrás. Realmente ele era fora de série, mas assim, eu vejo que ele parou um pouco no tempo. As coisas não dão muito certo com ele mais. Então, pessoal, se vocês forem pensar, eu queria Vanderlei Luxemburgo por nome por nome de técnico, se acontecesse de Eduardo Batista cair, o primeiro técnico que vem na minha cabeça, que é um cara estudioso, é um cara novo, é um cara que não é caro, e quem puder acompanha o trabalho dele, para mim é Dado Cavalcante, que para mim ele é... Excelente treinador. É tampa de crush, como diz no popular, Dado Cavalcante. Pernambucano, estudioso. Não, agora só para reforçar, Roger, o fato de você citar Dado não quer dizer, para que ninguém entenda mal, que você queira a queda de Eduardo. Não, nenhum momento. É porque assim, eu vi um oba-oba muito grande aí do Luxemburgo. Até também vi um post do meu irmão, de Gabriel, colocando lá no Facebook, Luxemburgo e tal. Mas assim, eu não sou a favor do Luxemburgo. No esporte, não. Eu sou a favor dele em qualquer outro time. No esporte, não. Umas informações a respeito do Luxemburgo, para quem conhece ele por nome. A ascensão dele no topo do futebol, assim, que a gente conhece, foi quando ele foi para o Real Madrid. Foi de 2010 a 2012. E esse ano, só esse ano, para vocês verem como é que o Luxemburgo tá. Esse ano ele já passou por Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Fluminense, voltou ao Flamengo e Cruzeiro, que ele já caiu e agora tá sem clube. Então, ou seja, não é mais aquele cara que foi treinar Zidane, Figo, Roberto Carlos e Beckham. E assim, Rodrigo, se Vanderlei Luxemburgo, volto a repetir, é um ótimo estrategista. Vanderlei Luxemburgo, quando pega para estudar um time mesmo, ele fez aqui contra o Sport. Mas hoje, o Sport não é aquele Sport que há um tempo atrás era carente de título, era um frequentador assíduo da Série B, jogadores fracos, sem pretensões maiores. Aí, beleza, Luxemburgo era legal porque ia dar um up na situação. Mas hoje, do jeito que o Sport tem seu planejamento, do jeito que o Sport tem jogadores, da forma que tem, do trabalho que é feito, o Vanderlei Luxemburgo, me desculpe, mas seria a laranja podre do esporte. Não concordo. Eu acho que Luxemburgo, para vir treinar o esporte, ia só estragar um projeto que a gente sabe que a gente está no início ainda de um projeto a longo prazo. Mas é isso aí, vamos torcer pelo nosso esporte. Domingo, o esporte vai pegar o Santos. Tu tem dado de horário do jogo aí, Roger? Eu tô sem... 6h30, né? Na ilha ou na arena? Na ilha. Na ilha? Ah, beleza. Então vamos embora, né? Vamos torcer que a gente não pode abandonar e nem vamos abandonar o nosso leão. Dando seguimento aqui, a gente tá chegando no final, ainda bem que aqui quem dirige é a gente, isso que senão a turma já tinha dito, estourou o tempo. Mas a gente tá aqui chegando já perto dos 40 minutos. Vamos chegando nos abraços, né, na fase final do programa. Começando aqui, falando do Bia. A gente mandou um abraço pro Bia, foi campeão da Copa do Brasil em 2008 pelo Sport. E falamos também que tem um grande bingo beneficente que vai acontecer aí, que ele tá fazendo aí, e é de sábado agora, amanhã, né, no caso, dia 5 de setembro, às 18 horas, um bingo beneficente que ele tá organizando, muita gente já deu apoio a ele, o Ronaldo, volante do Sport, o Magrão,
o Grande Chiquinho, vai ter bandas lá. E até, Rodrigo, também o grafite do Santa. Não, jogadores dos outros, Flávio Caçarrato, a nata do futebol pernambucano apareceu por lá. Só para avisar o pessoal, o bingo vai acontecer na quadra poliesportiva da Rua 6, na 5ª etapa de Rio Doce, em Olinda. Quem puder compareça, a cartela custa R$7, vai ser vendida na quadra mesmo lá, muito bacana, vai ter banda, vai ter música lá pro pessoal, então vai ser um baita evento. A Resenha do Leão pretende e deve estar presente lá para dar um abraço no Bia, tirar uma foto com ele lá para postar aqui na nossa página e dar um apoio aí nesse grande bingo beneficente que é por uma ótima causa. Afinal, como o Bia diz, né, todos nós já fomos crianças, então vamos ajudar. Mais informações através do telefone, o DDD 81 98469 9116. Repetindo. 81 98469 9116. Rogério, tem Rodrigo, informação aí? Não, informação não. Eu quero dizer ao Bia, que ele escuta a gente aí. Bia, quando tiver aquela pelada legal, pode chamar a galera da resenha, que a gente é acostumado a brocar, viu? A gente tá aposentado, mas a gente faz trago. Tem jogo fácil não. Continuando aqui, grande abraço pro Bia. Se Deus quiser, estaremos juntos aí amanhã. O Felipe Araújo, vulgo Fiel, que vocês já conheceram por foto, ele é cria da base da resenha, agora vai ser testado pela comissão da resenha. Agora faz parte da Resenha do Leão, vai participar lá no Facebook, tirando dúvida da rapaziada, mandando mensagem também, fortalecendo o nosso time. Um abraço para Fiel, né? Continuando aqui, o Edson Filho, Edinho ou Édio, que é irmão, Edinho, meu querido. Irmão e ídolo do Thiago. Irmão e ídolo do Thiago. Edinho, é o seguinte, viu? Um recado pra você, viu? Tô esperando você aqui na bancada. Desafiou. Não, vou ver não, meu amigo. Eu quero brigar com você aqui. Aquela briga sadia. E eu estigo até sair tapa. Meu brother. Nossa. O Rogério Andrade também, que a gente já falou dele, compositor, excelente compositor. E o Gabriel Nascimento, teu irmão, Rogério. O Bielson. Gabriel. O cabuloso. Esse negócio do Luxemburgo, Gabriel. Gabriel é doido. Gabriel, não levanta esse negócio no Facebook, não. Eu vi lá que ele levantou o Luxemburgo. Quem gosta dessas arriações dele é Osiris. Não, foram 500 e pouco like nessa postagem que ele fez do Luxemburgo. Quase que eu mandava ele excluir. Acaba com isso. Eu tinha mandado. Oxi. Quer azul que nada? Exclui. Oxê. É bronca. Vamos embora, Roger. Já estourou aí, já tá quase. Já faz tempo que a gente tá aqui conversando, viu? Vamos embora, deixar mais um abraço aqui para toda a nação rubro-negra, quem curte e compartilha a Resenha do Leão. Lembrando que empresas que quiserem anunciar conosco, basta entrar em contato através do e-mail ou pela página mesmo aqui da Resenha do Leão. O nosso e-mail é o resenhadoleão@gmail.com. O nosso Facebook, para quem ainda não conhece, que está ouvindo pelo YouTube, é o facebook.com/resenha do Leão, e tem o Twitter também, o @resenha do Leão. Então, para vocês, eu deixo aquele abraço rubro-negro, muito sucesso, que o esporte se dê bem no jogo de domingo e até onde tudo indica, na segunda, por aí, deve estar saindo nova resenha, né, Rogério? Isso aí. Se Deus quiser, a gente mais animado, porque a vitória vai vir. Agora eu deixo para você me perguntar a frase final do programa. Pelo esporte, tudo! Valeu, galera. Até mais. Tchau. E cadê você? Caçada de gola, caçada de mata, é tanta pernada. 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão.